Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Olá, seja bem-vinda e também bem-vindo ao Donas do Negócio, o podcast que dá voz ao empreendedorismo feminino. Esse podcast tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santos. Eu sou Vanessa Toledo e hoje recebo duas mulheres que fazem parte desse projeto. Vou começar apresentando Luciana Barbuí, da Barbuí Locação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vou querer conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Será um prazer falar. Recebo hoje aqui também Andressa Felício, da Global Decora. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Eu falei que antes de falar, né, sobre negócios, sobre empreendedorismo feminino, a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês, da história de vocês, que são coisas que muitas vezes a gente acaba também não mostrando, mas a gente sabe que atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então é isso. Vou começar com a Luciana. Luciana, conta um pouquinho da tua infância. Quem era a Luciana lá com 5, 6 aninhos de idade? Olha, Vanessa, eu era uma menina que adorava já se arrumar, eu estava sempre arrumadinha. Minha mãe brinca que eu nunca me sujava. Eu lembro de pegar as roupas da minha avó, sapato alto, colares de pérola, essas coisas assim. Então, o belo sempre me atraiu. Uhum. Então, lá atrás, eu já tinha essa questão de ter um olhar mais refinado para a parte, assim, de moda, de decoração. Então, eu já me sentia... Eu não era a moleca, a que subia em árvore e pulava de muro. Eu não era essa. Olha, eu era. A mais princesa. Você já era aquela mais princesinha. E como que era a tua convivência em família? Você tem irmãs, né? Sim, nós somos em 4 irmãs. Uhum. Né? Todas mulheres? Todas mulheres. Uau. Minha casa sempre foi de mulheres. Uhum. E nós somos muito unidas. E não é à toa também que a Adriana, que é minha sócia, é minha irmã. Então, nós somos as melhores amigas uma das outras mesmo. E a gente vive juntas. E é muito gostoso viver nesse universo feminino. Mas eu acho que quando 4 irmãs, criança devia ter era uma bastante loucura. confusão ali, tinha. Não, como toda criança, né? Eu tenho 2 filhos também. E assim, hoje de manhã, férias, né? Na minha casa já tava uma loucura também. E eu falei, bom, mas a gente tem que parar e pensar e falar... Que delícia que é isso. A gente poder viver tudo isso, né? Sim. Tudo de acordo com a idade. E não se estressar. Claro que tem uns momentos que a gente dá uns surtinhos, né? Mas aproveitar cada momento que é tão importante, né? Legal. E você, Andressa? Como foi a infância? Quem era a Andressa, criança, lá com 5, 6 aninhos? Então, também cercada de irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs. A gente sempre foi muito família. E somos cristãos, assim, desde que eu era novinha. Então, a minha casa sempre foi muito cheia. E a minha mãe sempre reunia muitos amigos, muita família. E eu gostava muito, a minha melhor amiga era minha irmã mais nova. A mais velha já era um pouquinho mais velha, já queria mais a independência. Então, eu dividia quarto com a minha irmã e a gente sempre conversou, brincou. E eu já tinha esses traços também de querer tomar a frente de algumas situações. E eu acho isso uma característica muito forte de uma pessoa que quer construir um negócio ou estar à frente de alguma coisa. E essa sempre foi uma característica muito apontada, pelo menos na minha família. E quando a gente brincava, eu que decidia as brincadeiras. A gente tinha uma coleção de Barbies, então eu queria ter as melhores. Então, eu sempre fui muito desse jeito. Um perfil de liderança mesmo. Exatamente, um perfil de liderança. Mas, graças a Deus, a gente passou uma infância muito gostosa. Reunida dentro de casa, não era assim muito de ir pra rua, não tive muito esse estilo. A minha mãe era mais protetora, assim, no sentido de deixar mais dentro de casa e tal. Trabalhava fora também. Mas, graças a Deus, sobrevivemos a tudo que compete a 2 crianças pequenas juntas, brincando. E a gente sempre teve essa visão de obedecer e tentar ser o mais unidas possível. Legal. E aí a gente fala da infância, mas até chegar nos dias de hoje, como é que foi a adolescência, a transição, escolha profissional? Vocês chegaram a cursar alguma faculdade?
Eu pergunto isso porque hoje a gente vê muitas histórias, até de mulheres fazendo transição de carreira, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho. Ah, Vanessa, eu sou uma dessas mulheres. Tô nessa também. Eu conheço a Andressa de antes também, de Donas do Negócio, antes do trabalho dela atual, também sei que ela fez transição de carreira. Eu, na verdade, com 17 anos, eu já tinha entrado na faculdade, eu fiz faculdade de enfermagem. Com 21 eu já era formada e era chefe de uma enfermaria aqui no Hospital de Santos. Então você chegou a trabalhar com enfermagem? Sim, muitos anos. Minha profissão era enfermagem. E aí eu me especializei em estomaterapia. Eu era uma das únicas estomaterapeutas da nossa região, que é uma especialidade da enfermagem muito rica, mas muito... era realmente uma pessoa muito especializada. Eu era essa profissional. Eu era uma das únicas aqui da região. Eu tive uma carreira na área da estomaterapia muito bonita. Eu era referência para médicos, para colegas, enfim. Atendi em consultório também. Depois eu fui montar o serviço na Santa Casa aqui de Santos. E eu acredito muito, sem querer entrar muito em detalhe de religião e tal, mas a minha fé é muito grande e eu acredito que... quando a gente anda no caminho do bem e a gente tem a nossa fé e cuida no nosso dia a dia, Deus vai tomando conta de tudo. Deus, Jesus, o Criador, o universo, enfim, quem a gente acreditar, né? Independente do que a gente claro. acredita. Então, né? Isso é o que eu passo para os meus filhos também. Então, na minha vida, eu costumo dizer, e é realmente o que eu acredito, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. E eu fico atenta para perceber os sinais do que ele quer pra mim, pra minha vida. Porque às vezes também a gente pede, mas a gente fica com os olhinhos fechados, né? Então eu peço todos os dias pra Deus me mostrar o caminho e que eu esteja atenta aos sinais que ele vai mandar. Porque às vezes é uma pessoa, é um fato, né? Uma situação. E a minha vida foi toda assim. Desde a faculdade. Própria faculdade de enfermagem, a especialidade, tudo. Casamento com meu marido, tudo. Não tem nada que eu fale assim, daqui a tantos anos eu vou fazer isso. Não. Eu entrego minha vida nas mãos de Deus. É claro que a gente tem que ter também a nossa coragem, a nossa competência, o nosso trabalho, a dedicação. Ter o nosso cuidado também, não ser inconsequente. Uma coisa não exclui a outra, né? Certeza. Mas eu sei que ele cuida de todo o meu caminho. E as coisas foram acontecendo. E a minha empresa, que eu sou sócia com a Adriana, minha irmã, também foi uma dessas coisas, uma dessas situações que ele criou na minha vida. E aí, num certo momento, eu não dava mais conta de tudo. Eu não dava conta da enfermagem, da minha estomaterapia, dos meus 2 filhos, do consultório, que eu também atendia no consultório, e da Barbu Locações. Tá, peraí, mas segura aí. Que a gente... Daqui a pouco, eu quero saber como que foi essa transição da enfermagem para a empresa Barbu Locações. Eu quero entender essa parte aí. Vamos lá, Andressa, você, como é que foi? É engraçado que quando eu conheci a Luciana, quando eu conheci a Luciana, eu já volto nisso que eu vou falar, mas só vou falar. Ela me incentivou, conversando com ela alguns dias, alguns períodos, ela me incentivou a fazer estomaterapia também. O que é essa estomoterapia, gente? É uma especialidade da enfermagem. Tá. E a gente cuida de 3 grandes áreas: feridas, incontinências e estomias. Estomias são aquelas bolsas de colostomia que muitos pacientes precisam usar. Então, são essas 3 áreas e eu era especialista nessas 3 áreas aqui na nossa região. Caramba! Agora, deixa eu explicar do começo. Volta. Quando eu acabei a escola, né, o médio, fui fazer o curso de técnica de enfermagem, auxiliar e técnico, né? Esses cursos que são profissionalizantes. Me formei e fui trabalhar aonde eu conheci a Luciana, numa clínica de diagnóstico por imagem. Foi lá que eu fiquei por muitos anos trabalhando. E nesse emprego, eu senti a vontade de me especializar e fazer a faculdade de enfermagem. Então, eu também sou enfermeira de formação. Gente, tô com 2 enfermeiras aqui na mesa hoje. Isso mesmo. Olha, que coincidência. E aí, quando eu conheci a Lu, eu tava no 2º ano. E já é quando a gente começa a pensar sobre isso, qual a especialização que a gente vai fazer no final. E ela me despertou muito esse interesse, porque eu tenho uma tia que ela tem bolsa de colostomia. E assim, a gente sabe que é essencial a gente saber manipular e cuidar de um paciente que precisa de ou um estoma, ou que já tem um estoma, ou que precisa de cuidados um pouco mais especializados. E aí ela me incentivou. Acabou que eu fui tomando outros rumos. E aí no final da faculdade eu acabei me especializando em estética. Então hoje eu sou enfermeira esteta. Porque eu sempre gostei muito dessa parte. De cuidar da beleza, cuidar do rosto, do corpo. E aí como foi me pegando um pouco mais isso e tá em alta muito hoje em dia, né? Acabei migrando pra essa parte. Então hoje eu sou enfermeira esteta.
E daqui a pouco você conta da Global Exatamente. Decora, porque 2 enfermeiras, uma foi para uma empresa de locações e a outra de decoração. Posso falar decoração? Exatamente, decoração. Vai, Lu. E olha como são os caminhos, né? Porque hoje seria minha irmã que viria, né, nesse encontro, né? Olha. E por um problema de saúde, que ela tava gripadinha, ela não veio e eu vim. E aí você tem E 2 as enfermeiras que você conhece sem O querer. universo é Nada- sábio, nada né? é por acaso, né? Nada. Mas conta pra gente, como é que foi então essa transição? Porque você tava lá na sua vida, enfermeira, tudo dando certo. Como que de repente surgiu a empresa que hoje você lidera? Eu tinha o Pedro com 1 ano e meio, que é o meu filho. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. O 2. Pedro, de 7 anos, e a Maria Estela, de 5 anos. Tá. E aí ele tinha 1 ano e meio, e assim, literalmente do nada, eu e a minha irmã, que já trabalha nesse ramo há 15 anos, por caminhos da vida também a gente decidiu abrir a nossa, né? A Barbuí Locações. E sempre gostei muito de receber, eu sempre gostei de ter pessoas em casa, amigos, família, e sempre, desde que eu casei, os natais, a maioria eram na minha casa, eu gostava muito de receber todo mundo e tornar aquele ambiente sempre muito aconchegante e receptivo para quem estivesse lá. Então já tinha esse olhar de mesa posta, e quando a gente decidiu se juntar para abrir a nossa empresa, eu só fui. Mas aí você continuou ainda... Continuei ainda com a estomaterapia. Tá. Atendia no consultório. Aí eu saí do hospital por vários motivos e mantive só o consultório. E deixei a vida tocar. 1 ano depois da loja, a gente teve a pandemia. Então, com 1 ano de loja, uma loja recém-aberta, a gente enfrentou os 2 anos de pandemia, que foi assim super difícil, ainda mais numa área de eventos. Né? Mas, graças a Deus, estamos aqui cada vez mais fortes e crescendo cada vez mais. Mas nesse período, também tive a minha filha Maristela. E aí era muita coisa. Eu não conseguia dar conta, né? Tinha 30 e poucos anos, eu falei, eu preciso escolher. Mas eu vivi um conflito interno, porque eu falei, será que estou sendo egoísta? Será que é isso que Deus quer de mim? Guardar todo o conhecimento que eu tenho, que eu sei que eu impactei muitas vidas, tanto profissionais, que eu sei que ela se espelhou em mim por ela ver a profissional que eu era. Né? Se ela não admirasse quem eu era, ela não ia pensar em fazer a especialização que eu tinha. Principalmente na vida dos pacientes, que eu sabia o impacto que eu tinha na vida deles. Será que aquilo era correto, de guardar na gaveta, né, aquele conhecimento que eu tinha e seguir por um caminho totalmente diferente, mas com autoconhecimento, passando o tempo, eu fui assimilando e entendendo que a vida tem seus ciclos, tem suas fases, e que o conhecimento que eu tenho ninguém vai tirar de mim, ele existe. E o bem que eu faço para os outros, que eu também passo para os meus filhos, isso está no dia a dia, na nossa vida, em todos os momentos. Sim. Então, a gente pode impactar a vida das pessoas de maneira positiva de diversas formas. E eu entendi que naquele momento era um momento realmente de pausa, né? De deixar a estomaterapia de lado e seguir por esse outro caminho. E eu costumo dizer que é o seguinte, por muito tempo... eu lidei com a vida e saúde e morte nos hospitais, né? Levava a recuperação dessas pessoas de uma forma. E hoje, na Barbuí Locações, eu levo a recuperação de saúde de outra forma, né? Esses momentos felizes em família, os momentos... a mesa posta, quando você vai a um lugar e você vê que a pessoa preparou uma mesa bonita, belíssima, você sente aquilo no seu coração quentinho, né? Então, isso também é saúde. Sim, com certeza. A gente leva a alegria de outra forma. Então, isso realmente é muito gratificante. A gente tem... Nossa empresa cresce a cada ano e muita gente é nosso cliente, né? Na nossa cidade, na nossa região, a gente atende a Baixada toda, até São Paulo. Porque as pessoas realmente confiam na empresa que é consolidada hoje em dia, confiam nas irmãs Barbuí. A gente tem uma história longa já de eventos, porque meu tio, Márcio Barbuí, também, ele é referência nessa área, sem dúvida, de bom gosto, de organização de eventos, foi um dos primeiros da nossa região. Então, a gente tem isso no sangue também. Sim. Então, é um prazer aí tocar o nosso nome nessa área tão gostosa, e cada vez crescendo mais. A iniciativa de montar a empresa foi... A sua irmã já tinha empresa? Já estava nessa Ela área? trabalhava numa empresa como a nossa. E era, assim, uma pessoa super diferenciada também. Tá. E achava que ia fazer outra coisa da vida. E a minha mãe, na verdade, cantou essa bola pra gente. Olha só, que legal. Minha mãe é muito religiosa também. Um dia ela chegou na minha casa e falou... Meu filho era pequenininho e ela falou pra mim assim... Olha, é o seguinte, eu tive uma intuição.
eu acho que você e a Adriana deviam abrir uma loja de vocês. Mãe, o Pedro é pequenininho, o bebê, eu tô quase ficando louca. Como que eu vou abrir uma empresa? Meu marido é médico, demanda muito de mim também, ele é cirurgião. Então, ele tá sempre no centro cirúrgico. Então, essa vida de equilibrar todos os pratos é muito difícil. E eu falei, mãe, não viaja, imagina, sem condição nenhuma. Tá bom, eu vim aqui te falar o que eu tinha que te falar, você faça o que você quiser. Aí o Daniel chegou em casa à noite, eu falei pra ele, olha, isso, isso e isso. Aí ele, vamos abrir. Eu falei, como vamos abrir, Daniel? Não tem como. Não, vamos sim. E aí, no dia seguinte, a gente já tinha feito uma reunião, eu, ele, a Adriana, que é minha irmã, a gente conversou e eu sei que assim, isso foi em dezembro. Em fevereiro, a gente já tava com o CNPJ aberto. Em abril, a loja estava aberta. Deu pra ser rápido, né? Quando tem que ser, né? Não tem como, né? Não. E você, Andressa, como é que foi aí a transição, né? de enfermeira para empresária? Então, veio a pandemia. Estava trabalhando, já tinha... Acho que, se eu não me engano, eu estava no último ano da faculdade. E aquela insegurança, a principal insegurança é o emprego. Sim. Aquele medo, o que será que vai ser da gente? Se as portas vão se fechar, o que vai acontecer? Então, essa insegurança gerou um despertar. E eu gosto muito, assim, de acompanhar as redes sociais, tudo que tem, né? E eu acho que a gente, em casa, a gente conseguia ter mais tempo pra... Apesar de eu estar trabalhando, não parei de trabalhar. Mas, estava olhando o que as pessoas estavam fazendo. E foi esse momento que eu achei interessante essa parte de olhar para dentro de casa. Porque as pessoas estavam em lockdown. Sim. Estávamos dentro de casa. Então, a gente precisava ter ocupações. E um período que muitas percepções mudaram, modificaram também, né? A gente ouviu muito se falar mais sobre amor, sobre contato com a família. E aí, nesse meio, comecei a ver algumas tendências de decoração. Exatamente para dentro de casa, para as pessoas mudarem os seus espaços, aproveitar que tem aquele tempo livre e, de repente, fazer alguma mudança, alguma reforma, alguma coisa. Não dava pra gente contar com serviços externos, porque as pessoas não estavam querendo chamar pessoas para dentro de casa exatamente por conta do vírus. E eu li sobre papéis de parede. E eu comecei eu gosto muito de ver filmes e séries, né? Então, eu adoro pegar um tempo e assistir e acompanhar. E lá fora já tem muito disso, do papel de parede. Então, quando você... Eu não sei se vocês já percebem, mas hoje, quando vocês forem ver algum filme, alguma série, começa a perceber, sempre no quarto tem um papel, um floral, na sala alguma coisa em linho. Eu adoro papel de parede. E olha que interessante, que Tão eu nunca prático. prestei atenção Agora você vai prestar. filmes e séries, Agora né? você vai prestar. Olha Você vai ver, só. até... Eu tava assistindo a novela das 9. E eu tava vendo, um rapaz chegou lá pra falar com a Odete Reutemann e eles comentaram sobre o papel de parede. Então, você começa a observar mesmo. E lá fora já é muito tendência. Eu comecei a pensar, por que a gente não traz pra cá? Pra cidade? E eu fui pesquisar exatamente algumas lojas que já vendiam, só que no conceito de catálogo. É uma coisa mais programada, de repente você esperar 30 dias pra chegar e tudo. E aí me veio essa ideia e comecei a ir atrás. Então, realmente, eu fui atrás pra ter uma segunda opção, caso acontecesse alguma coisa. Ah, então no teu caso foi uma questão de pensar numa alternativa. Exatamente, num plano B, financeiramente falando, caso acontecesse alguma coisa, ou com o meu emprego, ou até na cidade, não sei, a gente tava muito incerto, Sim, né, sim. sobre o que ia acontecer. E abri um Instagram, uma página no Instagram, para ter uma loja online. E comecei a sentir o público, fazer umas postagens sobre essas tendências e tudo, e comecei a sentir, e deu certo, as pessoas começaram a entrar em contato exatamente por isso. Porque a gente tentou trazer esse conceito de decoração sem sujeira, sem quebra-quebra, e você poder resolver isso estando em casa, sem sujeira. Então, vai estar os filhos, os pets, estavam todo mundo em lockdown, então você vai poder modernizar e arrumar o seu espaço estando em casa, sem sujeira, sem cheiro. E eu tentei trazer essa tendência para a loja online. E acabou dando certo, então a gente tentou trazer essa referência de loja outlet com o valor realmente mais em conta, mesmo do que a gente vê por aí. Legal. E com opções à pronta entrega, que sai um pouco também de algumas lojas que trabalham com catálogo e que você precisa esperar chegar para receber o produto. Então, lá a gente tentou trazer
hoje, que desde 2023, que temos a loja física, porque quando acabou a pandemia, a gente pensou, e agora? Todo mundo quer sair de casa, quer passear, quer ver as coisas, quer comprar na rua, porque tava fazendo compras online, né? Eu acho que a gente aprendeu um pouquinho a comprar online, mas a gente gosta do presencial. Exatamente. Então, a gente viu essa necessidade das pessoas saírem de casa e terem um espaço físico para olhar os papéis, conversar com a gente, criar projetos juntos. Então, foi a partir desse plano B financeiro, veio essa vontade de realmente mudar pessoas, casas, vidas, ambientes, com uma decoração sem sujeira. Tá, a gente vamos... Então, já que estamos falando, né, do negócio de vocês, vamos falar um pouquinho mais. Como que é o teu negócio? Quais são os diferenciais? Qual é o público que vocês atingem? Fala mais agora do seu negócio mesmo. Bom, a Barbie Locações tem 6 anos de história aqui na nossa cidade. Eu encho a boca para dizer que realmente nós somos referência no assunto. Nossas peças são muito diferenciadas. Nossa curadoria é de extremo bom gosto. E são peças atemporais. A gente preza muito pelo clássico, pelos materiais que realmente fazem sentido. A gente não vai apenas em tendência. Então, a gente tem um olhar muito delicado e refinado nesse sentido. A gente atende não só Santos, mas como a Baixada Santista toda, região de Litoral Sul, Litoral Norte, até mesmo São Paulo. Você vai falar, nossa, mas São Paulo tem tantas lojas lá, mas o custo de São Paulo é muito mais alto, né? Então, entra nessa concorrência. Então, tem vários clientes que preferem pagar o nosso frete, levar para lá, ou buscar e levar, do que alugar lá. E quem descobre, quem passa a conhecer a locação, se apaixona. Nossos clientes, eles vão e voltam e permanecem, porque é muito prático, né? Veja só, você, ao invés de comprar, vamos supor, essa caneca por X, você aluga por muito mais barato. E aí você não precisa armazenar em casa, né? Então pensa nos pratos, nas pratarias, que a gente aluga tudo isso, os richôs enormes. Você pega lá, no dia do que você combinar lá com a gente, enfim, vai usar no seu evento, vai me devolver e acabou. Vai receber prontinho na sua casa, né? Já higienizado, pronto para o uso. Sim. Então, você não precisa investir num valor de compra, você paga pelo aluguel, usa, devolve, acabou. No outro evento, você não quer mais usar aquele material, você quer outro. Para armazenar em casa também, né? Exatamente. Hoje em dia, os apartamentos não são como antigamente, que eram imensos. Tinham louceiros enormes, né? Hoje é muito difícil você encontrar apartamentos assim. Então, a vida mudou. Então, por isso, a praticidade também da locação. Além de você ter uma variedade muito maior, que tanto para uma pizza em casa, que você vai receber os seus amigos, você não quer usar a sua louça do dia a dia, ou às vezes você não tem aquela quantidade necessária. Então, você vai lá, aluga o que você precisar, devolve e acabou. No outro evento, você aluga tudo diferente, nada se repete. E é legal até falar isso, que é uma praticidade, até às vezes a gente acha que é só para eventos, mas não, até uma recepção em casa. Claro, um almoço de um domingo. Por coincidência, hoje eu passei lá antes de vir para cá, tem um evento, eu falei, não, vou pegar umas taças, é muito prático. Você pega já tudo higienizado, usa, acabou, devolve, né? Uma mesa posta para um final de semana, um almoço que você vai fazer, que você quer fazer uma mesa belíssima. E outro diferencial incrível que a gente tem é o nosso atendimento. O nosso atendimento é realmente um diferencial, porque a gente consegue te ajudar de uma forma muito maior do que apenas a locação, pegar e levar. Não, você chega lá com uma data e uma ocasião, e a gente consegue te ajudar com tudo que você vai precisar. Então, a gente dá dica, orienta, a maneira certa de colocar os talheres, as taças, né? Então, a gente dá todo esse suporte para a pessoa fazer bonito em todos os sentidos. E você fala isso com muita propriedade, com muito amor também, né? Acho que isso faz a diferença, né? Vamos lá, Andressa, Global Decor. Você já falou, né? Mas conta quem é o teu público, os diferenciais. Então, aproveitando o gancho da Lu, eu acho que as pessoas, depois que a gente passou, por isso que a gente passou, eu acho que as pessoas estão mais família, mais calorosas. Eu sinto que hoje você receber amigos em casa tá um pouco mais comum e prazeroso. Então, já é exatamente essa preocupação. Que louça que eu vou recebê-los? O que eu vou fazer? E eu tenho alguns clientes exatamente que querem um projeto rápido.
Exatamente por isso, esse ponto. Eu vou receber um familiar de longe e essa parede aqui não tá legal. O meu filho migrou de criança para adolescente. E o que eu posso fazer para mudar esse ambiente? Porque agora já não é mais aquela criança. Então, a gente tem visto muito isso. E a gente pensa exatamente, não é só um papel de parede, é todo um projeto. Você não tá lidando só com as paredes da casa, do espaço, você tá lidando com a pessoa, com a família. Então, hoje a gente também preza muito o atendimento, sentar com o cliente e conversar o que ele quer, quais são os gostos, quais são as pretensões, inclusive de orçamentos também, para poder atendê-los da melhor forma. E transformar não só ambientes, mas transformar vidas, trazer um aconchego. Hoje, se você vai na casa de uma amiga, de um familiar, é impossível a gente não reparar. Então, a própria pessoa, o próprio anfitrião, ele gosta de ter um lugar aconchegante até para estar, mas também para receber outras pessoas. Então, a gente trabalha assim, com atendimento diferenciado, que te dá um leque de opções que você pode aceitar, ou também como pode discordar da gente de uma maneira de tom, de cores, pra gente poder entrar num consenso e criar um projeto que fique bom pra família toda. Um exemplo. E esse projeto você cria lá na loja, mas também temos atendimento, que eu digo online, assim, a gente vai até a pessoa. Desculpa, um atendimento domiciliar. Tá. Então, às vezes a pessoa não consegue vir até a loja, é uma vida corrida, a gente fecha às 18 horas, por exemplo, e eu saio do serviço às 19. Então, a gente também tem esse projeto de ir até a sua casa para fazer, inclusive, a medida das paredes. Que legal. Que às vezes é um pouco mais difícil você saber medir, ou às vezes não tem treino, não tem o material necessário, mede errado. Então, pra gente criar um projeto legal, a gente vai até você, mede tudo, tem o serviço de instalação, terceirizada, mas a gente consegue competir e deixar você com um pacote completo, para que você realmente não precise se preocupar. Então, a gente tentou trazer essa tendência lá atrás com a loja online, que era um bebê e agora está crescendo. E com a loja física, a gente tenta trazer esse conforto de você poder ir até a loja e conferir mais de 200 modelos diferentes. Olha só. A pronta entrega, então você tem um mar de opções. E a gente consegue ir até você para conversar, para medir as paredes, para chegar num projeto bacana. Inclusive, a gente também alinha com alguns designers de interiores, Sim. arquitetos, que às vezes o cliente já vem com esses profissionais. Então, a gente consegue abraçar todos e tentar trazer o melhor orçamento e o melhor em qualidade. Perfeito. Meninas, a gente estamos chegando no finalzinho, acredita? O papo foi também. Tá uma delícia. Mas eu queria saber um pouquinho do projeto Donas do Negócio para vocês, o que representa. Eu tô com a Luciana aqui, que já está aí há 3 edições e uma que tá estreando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Donas. Eu posso falar também em nome da Adriana, nós somos fãs, nós adoramos o Donas do Negócio, a gente acredita muito no projeto. Eu acho que tem tudo a ver com a Barbie Locações, porque a gente trabalha nessa mesma sintonia que vocês, que o grupo todo, que o projeto todo caminha, né? Então, eu acho que para quem assiste, que tem dúvidas ainda, se quer ou não fazer parte, eu sou total a favor, convido quem estiver assistindo, que seja empreendedora, que também venha fazer parte com a gente, porque além de toda a parte de mídias, de publicidade, os encontros que a gente faz, todas as nossas reuniões, né? Que a gente tem as reuniões aqui pré-agendadas no Grupo A Tribuna, são sensacionais, de altíssimo nível. E fora tudo isso, a chancela, né, Tribuna? Então, Sim. Quando você tem esse carimbo ali no seu mostra também ainda mais a qualidade do seu serviço. A credibilidade que a Tribuna tem. Então, eu acho sensacional, acho que vale muito a pena. E o grupo que a gente faz de network de empresárias também é super bacana. A gente consegue trocar figurinhas, indicações. E viver também uma amizade, é muito gostoso. E eu convido quem estiver assistindo para fazer parte também. Que legal. E você, Andressa, que tá chegando a primeira vez. Como é que você tá sentindo? O que isso já tá representando para você?
Então, tá sendo muito agradável, principalmente conhecer pessoas novas, essa parte de network, de poder conversar com as outras donas. E os eventos são enriquecedores. Esse último que a gente teve, assim, foi um divisor de águas, porque tem coisas que a gente não aprende no dia a dia. Sim. E a gente conhecendo pessoas diferentes traz mais informação, então abre alguns leques para quem tá começando agora, porque eu tô começando agora. Então, eu não sabia que a vida ia me trazer para esse lado de empreendedorismo. Então, ainda é tudo muito novo e eu tenho muito a aprender. Então, eu acho que a Donas eu acho que eu tô aprendendo mais do que eu tô oferecendo. Então, tá sendo enriquecedor. Lógico que para a visibilidade da loja também. Eu tenho visto, principalmente nas nossas participações, eu tenho visto o engajamento que traz, principalmente nas redes sociais. Então, as pessoas comentam, perguntam. E pra gente, como empreendedor, ver que as pessoas se interessam pelo que a gente tá fazendo é maravilhoso. Além só de vender, né? Sim. De fazer os projetos. Ver que as pessoas se interessam pelo que a gente tá fazendo fora, nos bastidores, é muito legal e enriquecedor. Então, pra mim, hoje, estar aqui, ou da outra vez que a gente fez, o programa foi maravilhoso, foi super diferente, uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Então, tá sendo incrível. Que bom, obrigada por conhecer um pouquinho mais da história de vocês aí, principalmente dos bastidores. Pode deixar os agradecimentos finais, fiquem à vontade aí para a câmera. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, é uma delícia estar aqui com vocês. Eu agradeço a minha sócia Adriana, toda a minha equipe, que sem eles nada disso é possível. Se a gente cresce como empresa, como pessoas, como marca consolidada que temos, é realmente mérito das donas, da equipe toda e dos nossos clientes maravilhosos que compram da nossa ideia, que estão lá dia após dia levantando a nossa empresa com muito orgulho, com muito amor que a gente faz todo esse trabalho. Obrigada, viu? Andressa, deixa o seu agradecimento também. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a Vanessa, que conversou comigo sobre isso, que eu não tinha ideia do que era esse projeto. E tá sendo incrível. Então, ela que abriu a nossa mente para estar aqui com vocês. A minha sócia, Carla, sem ela, a gente nem estaria aqui. E toda a minha família, os nossos colaboradores da loja, da Decora, a Lívia, que está sempre comigo. Muito obrigada. E eu tenho certeza que a partir daqui é só crescer, é só crescimento. E obrigada aos nossos clientes por sempre estar conosco, confiando no nosso trabalho. E obrigada a Deus, acima de tudo. Obrigada, meninas. Um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Obrigada a todos vocês pela audiência. E semana que vem tem um novo episódio. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.